Strategic Management, assignment for MBA for class, prepara os estudantes Constantino da Conceição Costa Ximenes Coana Brandão, lecture Professor Dr. Stanislau de Souza Saldanha, Master of Business Administration MBA, Dili Institute of Technology 2020. Kano Theory. Think of your organization as a long canoe. The canoe has a destination. Everyone in the canoe has the same and paddle. Everyone is expected to paddle. Those who won't paddle have get up or canoe. Those who prevent others from paddling have to readjust or get out of the canoe. There are no passengers in the canoe. The canoe theory understands crisis. The canoe theory says you have the right to be happy. Assignment 1, canoe theory. Explain what are the advantages and disadvantages of canoe theory, how canoe theory can implement in your organization, what major impediment in your organization that may not allow to implement canoe theory in your organization. Teori canoa honia aplicação para estilo organização. Vantagem ou desvantagem que não. E hatetun itabeledihan tula passageiro sila. Vantagem teori canoa caberu. Canoa hoveru niamehi atau atinsi pafatin destinação. Exemplo hanesan sila. Ema hotu serviço de atende metas organização. Unidade e equipa forte por serviço hamuto para o objetivo ida para a organização. Termai garante qualidade no quantidade de serviço organização ini. Ema hotu serviço o contente tambahetan benefício se ema ida no resultado serviço. Termai hatoman ema atau disiplina no iha responsabilidade as iha organização ini. Entre funcionário e a conexão serviço no completa mal, estabelecido teamworking nebe forte. E hamos desvantagem teoria canoa caber, hasai emanebela serviço, bele cria conflito e a estrutura organização. Organização mos bele lacon e a recurso humano dia, não é experiência nebe durante neheta no sua organização. Não aplica ona NGOA no da linha de dedicação da organização. Cada decisão hasai passageiro ida hositano, lai ona balanço passageiro vero bele mod, no bele lato e halia destinação. Liga para a estrutura da organização, quando hasai ema ida lai ona balanço serviço, ema sele tem que lalai halo nia função serviço, não precisa fazer recurso valor, osam tempo atu reputa fale quando moço bebê NGOA la bele atingi minha visão da missão bele diam failai. Organização halo despedimento bebê banine funcionário estrutura organização lameti no belemon refere ba teoricano laiha ona passageiro iha canola. Karek recruta emafon precisa tempo atau bele halau minha função ka papel podia. Precisa tempo atau for orientação, introdução, trabalho, serviço, mas bem a parte ida organização exige atau halau no programa tem que lá dia. Tambah dane dalam atau belehetan solução di hadiah no halo mudança bagi organização kita bele usa and karatina rua atau halo manajemen estratégico. Manajemen estratégico ni introdução solução atau hadiah no halo mudança bebê nebe significante de NGOA e plano atau halo manajemen estratégico MI o isa atau hatirik bid NGO atau bele halau mudança botil banini atingimento metas ligo si missão nebe sustentável agora no mos para o futuro.
Objetivo atu halau management estratégico, atu claro componentes o de desenvolvimento organização meeting, liu iha parte, ida, governação, rua, prática gestão, tolo, management de finanças, planeamento, implementação, monitor e evaluação de mini, no liu, relação parceria external tem que forte. Management estratégico, até prática estratégica, até facilita a instituição, a organização para força o processo, o sistema de acolhimento em parte lima, a nessa unidade de teletem e a organização lá. Definição da governação. Saia uma governação. Governação é um mecanismo ONB ajuda a organização a manter a estrutura, liderança, visão e declaro, nutrir valor tirando de dia, processos de atuá-lo para depois teoricano e também utilizar dia o angira a emaladinha a responsabilidade boa do serviço ao mundo. Governação faz a componente lima turmai, plano, estratégia, tem que haver bebê, que a tina, ou da lama tem que tina, depende da organização linha política. A estrutura da organização tem que forte, para depois ela completa, o serviço ao mundo, saia nessa teamwork e que forte. Para tu ela lado é que precisa boa, a comissão conselheiro, a organização tem que dar reconhecimento e a fato de implementa, portanto, a governo, a população, a agência, a organização social, que é uma será a visão. E a liderança tem que forte para estabelecer a equipa de serviço ao mundo, a realizar a visão de você necessariamente uma será identifica e receber a organização. Também precisa governação. A organização precisa de governação dia, nesse governo, Estado, NGO, na companhia privada, precisa de governação dia, a governação meeting, instituição que a organização realiza em mandato, não for contribuição dia da comunidade. E a sessão do irmão e a informação na atividade que ajuda a organização a estabelecer no sistema de governação. Introdução da estrutura da organização. Introdução da estrutura. Instituição, governo, Estado, agência, NGO, grupo, comunidade, ele usa a estrutura OIN para organizar a equipa, no membro, lá a estrutura identifica livro para a organização do todo. Na organização, a ideia precisa não determina nem a estrutura, não muda a estrutura, não tenta basear a linha necessidade no contexto. Estrutura da organização ela refere a linha controla a autoridade processo de decisão, a responsabilidade para a ideia que a equipa na função de organização, comunicação para mal. E o modelo OIN representa a organização na estrutura para parte autoridade, a responsabilidade na comunicação, na organização ela desenvolve um modelo que a ideia pode refletir a parte da ideia e a letra. Exemplo para o modelo de organização que ele usa inclui estrutura vertical, letra em bacrai, e a linha claro não inclui uma ida cavalo e a letra de sai o responsável pela decisão, não sai a autoridade para uma selo e a organização, não baseia a decisão programa e ida linha, estratégia, papel, caric, enurar nesse exemplo, estabelecer a estrutura e a oposição. Nessa modelo estrutura vertical, a liderança máxima nessa autoridade, que NGO vai nessa diretor, e a cara mais estabeleciam faz para staff suporta a staff nessa gestão prática, gestão linha, staff para manager, para programa ida, gestão para manager para programa rua. E a OXMA também completa a gestão de suporte no nosso staff e a base. E a nossa estrutura selo que nessa rede, liderança no staff, equipa todo e a ligação para o malo, equipa A,
equipa B, no equipa C, no iha centro, e tabele tau de liderança da centro sanguíneo. Iha teori kanu, iha organização nebe maka hauha kanaramba, aplica teori kanu veru, iha NCOA, pa programa tal mata pa potencialidade de conflito iha Timor-Leste. Estrutura networking kalabadai, ia centro liderança da organização no estado, ka equipa ida, ia divisão kita baseia para programa, ka componente selo, e tabela diha, a região refere para nível município, to posto administrativo, ou ema ida ser responsabilidade no seu sector. Iha organização nego, iha ligação para malu, iha coordenação, bele for influência positiva para se selo, atu apoio completa malu, conflito sai da maka acontece iha município, A no município vemos, bele hatene, não é bele halo avaliação potencial de conflito, bele sukat leadership a relatório nacional. Ketan a orientação idade do liderança centro, e a equipa canoa, idade, bafol instrução kaababa. Entre a equipa, la bele foi intervenção bamalo, mas a equipa management no liderança centro, maka foi instrução claro. Líder máximo em geonemos bele direita, halo visitação basira di hari direita kata programa iha base non hos di usi município sano de todo bele mai dili por ihato a relator dados database nacional. Portanto, a organização KNGO nebe makapakanar ampa usa teoria labadai ka networking ne hanesan representa one hanesan aplica teori kanu para iha interpessoal nebe maktur estrutura ini sila papel responsabilidade iha ligação malu no completa programa ne atu belehetan sucesso. Tuirmai ne maka estrutura networking kalabadai reflecta ba teori kanu kata ita iha liderança centro organização linha, ita iha staff ka equipa A, equipa B, equipa C, equipa D. Equipa serne maka hari iha kada município nebe vai ni tabolo coordenador região. Sirane maka atu bele lau muito ponto focal a nível posto. Pode bele tal observação vai ser de violência que não acontece e depois outro será se relata mais nacional. Estrutura NCOA, estrutura labadai neotoria kanu, entre parte programa ide ligação normal. Estrutura ne forma equipa forte a do serviço em nível município, no posto administrativo, liga direita mais nacional, para diretor, programa manager, equipa suporta a siracelo, usi nacional para base. Diretor makasai líder máximo em estrutura nacional. No nível município, lidera usi coordenador regional. Nível posto administrativo hanaram ponto focal, monitor halo monitorização para incidente de violência, conflito cada loro, semana to ngantoma. Coordenador ka monitor ida la serviço for influência negativo boa para processos abordados, poder analisar a escala potência de conflito em nível nacional ka território. Sistema database la simo no bele haturu error para ira data la update cada município bele foi impacto baik dan resultado analisa. Sansang nebe organização constituir manual internal. Tuir teoria kano vero katak ema nebe la serviço tem que sair. Prática idane NCO aplicatur level sala nebe staff halo ba organização e indicação contra política ka manual internal usi nível sala hane sentirma. Sala Bodliu, laiha warning letter, mas be halo ação de experimento funcionário direita. E a indicação mala administração atau prática corrupção no montante igual, abuso com a violência sexual, baku lavar comunidade também NCOANE e a aplicação
política, child protection. Halo ação conflito, aumento selo usa físico, no selo celular. Ne bele dehan teori kano, tamba wainhida estafidas house labor, la iha warning letter, maybe organização bele foti decisão atau halo de experimento ka bahasa Indonesia yang pemecatan direita. Linha continuação. Iha nível salabot, ne iha warning letter dalla ida, depois foti ação de experimento. Salahirap me maka conclui a salabot, maka nessa mal administração que exira, usa essa organização de lei licença, que lei a carta conhecimento, la halo monitorização vai estende conflito, no la hatama dados ba database nacional no selutar. Halo tu reforça tanka salabot ne wainhira ema halo sira sehetan carta atenção da ida wainhira sira halo a organização bele halo de experimento bani tuir be sala nível 3 kata sala ki iha warning letter dalla rodi depois foti ação de experimento sala ira externe anesan história malu iha kantor serviço cria informação falso tama serviço lá 2 horas, lá tama serviço mais bem lá for atender o relator serviço tama tarde no serviço tama. E a sala ida ne, wanira ne halo bebê a organização foi de decisão a tu bele for carta conhecimento da ida da rua ne ikustu. Da tudo ne controla a organização bele foi de decisão a para nesse serviço. Consequência que acontece depois da organização for de ação de experimento. Primeiro, a organização tem que ir lá com recurso humano dia, também facilita a ona sira a tutuir capacidade de harailaran não mosi haraili. Mas belo toiku kita tem que hasainia também contra manual política organização. Buka fale esta forma de recrutamento de precisa recurso hoje anesan osan tempo no selutan atau halo recrutamento. Emergenciamente emalai atau halo ni papel no responsabilidade. Iha evento idane ita refere bakano kata kanu la iha balanço atau serviço. Hamusu conflito interesse entre staff tanpa entre sira maka fundador Jawa. Ne acontece tanpa wajib ita saya maida nebe maka ita sai nia iha história serviço bahari organização ne no nia contribui para a organização idane afeta tepes para itania a estrutura equipa forte. Equipa nebe forte durante ne la iha ona balanço tanpa refere estrutura balu kutu no programa balu lala no selu-selutan. Husi haku to ohin hare husi vantagem no desvantagem a decisão organização no despedimento para funcionário para staff organização minha e os livros da belefoti conclusão da recomendação sira kata conclusão sira kata teori kanu beru haturu vantagem no desvantagem duni rua dalam rumah ia condição na estrutura difícil a forte decisão mas bem profissionalmente não atuaria a organização obrigatória precisa forte decisão importante maka ali se processo nebe justo pode ser contabilizado. E a Timor-Leste social humano se asli forte decisão da barak usa fuan que usa normalmente. Mas beda la barak usa fuamos bele afeta a organização também obrigatório ita usa teori kano atu forte decisão de experimento para estar nebe halusala botino. A recomendação nebe maka haun durante estudante nebe maka foi na bele aprende propõe para ita bele hare e a organização CD que a instituição que a companhia cara que a organização ne comunicação maka importante entre líder no funcionário para estar nebe contra manual organização importante maka halo bebe gestão estratégica do interesse organização no hamete a parte governação minha
Coding socializa, bebê, manual internal, organização, né? Funcionário do tem que compreender não how to ir. E daí de macahau na apresentação, a ele responde assignment, mestrado universidade di nia, how espera kata kita ne bele anesan materia para tu bele considera Dr. Stanislaw nini orientação e uso desculpa carik e a parte baru ne maka la completo ita nugarema ita estuda atau completa malu usita lahatene ita bele sai hatene atau bele hametin itania na educação itania conhecimento a nível acadêmico. Obrigado a minha apresentação, Toiane.